Olá, boa noite, meus queridos irmãos. E nós vamos dando continuidade ao estudo da noite de hoje com mais um capítulo do livro Técnicas de Viver, do nosso querido Valdo Vieira, pela editora FEB. Mas antes, de nós adentrarmos o estudo, que nós possamos realizar a nossa prece inicial, agradecendo já de antemão a espiritualidade, aos nossos benfeitores amigos que estão presentes, que possam também nos envolver e nos sustentar no decorrer deste estudo de hoje, dando para nós o alicerce para o nosso entendimento, para que possamos absorver as lições dentro do contexto da nossa reforma íntima, desse autoencontro necessário que estamos nos dispondo a realizar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 4, que traz como titulação Simpatizar-se com o Cristo. E aí eu separei aqui um trecho para ler para vocês, para que depois eu possa ir desenvolvendo o raciocínio em relação ao capítulo. E esse trecho diz: a tira de papel decola ao impulso do pé de vento, baila, desce e sobe, aqui e acolá, sem direção. O observador permanece firme, de pé. E aí, se a gente for pensar, dentro desse trecho, juntamente com o título, o que nós podemos ir observando e tirando, como o observador permanece firme, de pé, independente do impulso do pé de vento, do desce e sobe, do aqui e do acolá, sem direção, a gente vai entendendo que ninguém surge entre os viventes desendereçados, Espíritos não são bolidos ali, de trajetórias caóticas. Somos predestinados às tarefas, e demandamos um destino. E dentro dessa questão, se você se sente na vida, entre passagens de nível, sem saber por onde seguir, não falta algo, a estrada falta em você, não falta algo na estrada, falta algo em nós, Se no lar você vê apenas a porta de saída, outras portas de elevação não deixaram de existir, As chaves estão conosco, então que a gente possa compreender mais isso, Se no serviço você experimenta somente o logro do tédio, outras emoções sadias não deixaram de esperar por suas disposições. O alvará de soltura deve ser assinado por você. Cada mundo se envolve de atmosfera característica e toda mente produz ambiente moral determinado. Quem carrega ambiente adequado ao deserto não aguarde jardim primaveril ao cotidiano. Qual a média de tensão em sua vida? Eu deixo essa pergunta para vocês refletirem. Qual a percentagem ali, de desequilíbrio em seus atos? A gente vai vendo, que ao longo do nosso caminho, dessa nossa caminhada terrena, a gente vai esquecendo que existe o outro lado, Sempre existem os dois lados da moeda e basta a gente saber qual nós vamos escolher. A gente vai escolher o tédio, ou a gente vai escolher se simpatizar com algo? Nós vamos escolher a parte ruim do trabalho ali, da nossa labuta, ou nós vamos entender também que tem a parte boa? Até a mais pura das rosas brancas
produz sombra diante do sol, né? Discrepar em parte é traço peculiar a cada um de nós que vamos evoluindo. Discrepar sempre denota anomalia. Simpatizar-se com o Cristo é um pouco, não é tudo. Indica princípio, né? Não prova um fim ali. Então, muitas vezes, nós precisamos entender, né? Que depois da tempestade vem a calmaria, que o caos, muitas vezes, né? Que nós denominamos como caos, chega para tirar algumas coisas do lugar, para que a gente enxergue de fato o que precisa ser organizado, né? Aqui ele fala também muitas mãos delinquentes que se suprimiram e ainda suprimem a vida dos semelhantes são comandadas por cérebros que se simpatizam com o Cristo. Isto lhes basta ou bastou para se conduzirem dignamente? E aí fica a pergunta, né? E a reflexão. Conhecer ensinos renovadores redunda em responsabilidade, não constitui só por si um título de libertação pessoal, né? Nós não nos desdobramos ao automatismo de quem ora sem orar, de quem se faz sereno sem serenidade alguma, né? Que suas manifestações evitem desarmonias ou desencontros desnecessários. Vale mais a mediocridade perseverante em serviço que a genialidade em preguiça adornada. Você não é valor neutro ao modo da eletricidade ou do ouro que você mesmo pode manejar para o bem ou para o mal. Você é consciência capaz de raciocinar, escolher e discernir. Então, a gente vai entendendo dentro, né, dessa questão de que tudo parte de uma escolha nossa, né? Eu posso escolher o lado bom ou o lado ruim das coisas, eu posso escolher de um ângulo ou de outro. Então, que nós possamos, dentro dessa proposta de ter melhores técnicas, né? Para que a gente possa também viver dentro de um ambiente interno mais pleno, mais tranquilo e mais sereno, né? A gente vai entender que essa serenidade nós precisamos construir dentro de nós, né? E que ela só vai ser construída em bases mais sólidas, conforme nós vamos nos conhecendo, nós vamos descendo as nossas profundidades e entendendo que algumas das nossas ações, das nossas reações, dos nossos comportamentos, né, se dão pelo inconsciente, né, por padrões automatizados, por crenças limitantes, para que a gente possa ir desconstruindo isso e construindo novos pilares, né, de autoconhecimento, para que a nossa reforma íntima ela possa vir, né, a ser desenvolvida de maneira adequada, de maneira afetiva também, né, porque nós precisamos nos afeiçoar com essas mudanças. E dentro desses comportamentos, desses padrões que nós vamos tentando mudar, né, também vai acontecer algumas estranhezas, porque nós ainda estamos nos dando conta de novas versões que vão nascendo dentro de nós, né? Então, sempre que você esteja em juízo, são seus pés, né, serão incapazes de caminhar contrariando as resoluções da cabeça. Pense nisso e observe o seu rumo. Ele termina o capítulo com esse trecho. Então, a gente vai entendendo que sempre que a gente esteja no nosso juízo, né, a gente vai entender que os nossos pés serão incapazes de caminhar contrário àquilo que nós nos determinamos, porque é aqui que comanda, né?
É aqui que nós começamos, é o nosso centro de tudo. Então nós temos como estar no autocontrole daquilo que nós vamos criando consciência, criando, né, autoobservação e autopercepção de nós mesmos, dos nossos padrões, do nosso funcionamento. Hoje o capítulo ele é bem resumido, né? Ele é bem enxuto, mas é de uma grande valia para nós de fato começarmos a nos simpatizar-se com o Cristo, né? E tentarmos olhar assim como ele olhou tudo aquilo que ele passou, né? Havia um propósito, né, dentro de tudo aquilo. E nós também temos um propósito dentro de tudo aquilo que nós vamos escolhendo passar, dentro daquilo também que nós temos como provas, testes e expiações. Então que a gente possa, né, entender mesmo que na vida, entre passagens, né, e viagens, nós vamos sabendo por onde seguir, né? Não falta algo na estrada, falta em nós para que nós possamos de fato termos essa bússola dentro de nós como nosso norteador. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. E aí fica a reflexão novamente, né, que eu vou deixar aqui no final como desfecho do capítulo. Qual a média de tensão em sua vida? Qual a percentagem de desequilíbrio em seus atos? Que nós possamos nos colocar em reflexão diante dessas duas perguntas que vão nos trazer muito conteúdo para que a gente possa trabalhar dentro desse direcionamento de simpatizarmos com o Cristo. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo capítulo. Fiquem com Deus.